Quando no Salmo 103, Davi fala, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, ele está dizendo, em outras palavras, que frequentemente a nossa memória é desativada. Nós temos tendência de esquecer os nossos benfeitores, a tendência de esquecer os benefícios que nós recebemos dos nossos benfeitores. Então, a memória precisa ser ativada. Lembra, na memória estão escondidas todas as coisas que aconteceram no nosso passado. E Deus quer que essas coisas sejam trazidas de novo ao nosso consciente para que nós possamos cantar louvores a Deus e render-lhe ação de graças pelo que Ele nos faz. A memória diz respeito ao processo cognitivo por meio do qual codificamos, armazenamos e recuperamos as informações, designadamente as que estão presentes no meio ambiente. Qualquer ato de lembrar implica que houve sucesso em 3 aspectos: na aquisição de informações, no armazenamento das informações e na recuperação delas, que é trazer à memória as coisas acontecidas do passado. Então, primeiro é preciso que haja algo a ser lembrado. Lembrar-se agora de um dado que foi apresentado ou apreendido no passado, esse processo é chamado de aquisição. O segundo processo é o armazenamento, e para que seja lembrada depois de uma experiência, deve deixar alguma gravação no nosso sistema interior. E a última fase do ato de lembrar é a recuperação, o ponto no qual a informação é retirada do seu lugar de armazenamento e tornada disponível para o uso. No uso popular, a palavra esquecer é empregada sempre que ocorre uma falha de memória. Mas as falhas de memória têm muitas causas e, por isso, não podem ser rotuladas sob a mesma palavra. Do ponto de vista humano, algumas falhas estão relacionadas com a codificação, outras surgem quando a aquisição é deficiente, outras ainda aparecem no momento da recuperação. Além desses fatores categorizados pelas ciências humanas e biológicas, a mente caída, isto é, a mente debaixo do pecado, encontra ainda outras barreiras que estão relacionadas ao desejo de independência em relação a Deus e de sua predisposição contra Deus. Então, há algumas coisas que podem ser fonte do nosso esquecimento. A primeira coisa que pode ser fonte do esquecimento é o conforto que você recebe na vida. Eu vou ler Deuteronômio 6, de 10 a 12. Veja a advertência de Deus significativa. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, olha agora a palavra do escritor, e quando te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que foi quem te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Quando finalmente os filhos de Israel estiverem habitando a terra que Deus prometera aos antepassados, as próprias riquezas e excelências da terra poderiam se tornar motivo de seu esquecimento. E para manter uma postura boa diante de Deus, os israelitas teriam que se lembrar das coisas passadas, de como o Senhor os havia tirado da terra do Egito, e que a posição deles na terra estrangeira era uma posição de servidão. O conforto que eles haveriam de ter depois de serem libertos
poderia levá-los a se esquecerem de Deus. A abundância de fatores positivos é vista como perigosa e possível fonte de abandono e esquecimento de Deus. Quando você fica mais rico, quando você começa a ter confortos mais do que você teve na sua infância, na sua mocidade, e você começa a adquirir coisas e ter coisas nem sequer sonhadas no passado, mas que agora você tem, você frequentemente dá uma esquecida. A sua memória precisa ser lembrada de que a razão última das coisas que você tem, o benfeitor seu é Deus. E não se esqueça dele. O autor de Provérbios, que certamente Salomão, ele disse assim, Provérbios 37:9, escuta lá. 2 coisas eu te peço, mas não negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E olha a razão que ele dá. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, isto é, cheio de coisas, te negue e te diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Essa expressão, quem é o Senhor, evoca uma postura de escárnio e de desprezo. E em sua oração o escritor expõe o perigo de ficar tão confortável a ponto de se esquecer e desdenhar Deus. Não são poucos os casos em nossos dias de pessoas que zombam da sua fé e se dizem não necessitados de Deus por estarem em posição confortável. Há ainda outros que desenvolvem uma relação utilitarista com Deus, vendo-o como uma fonte de riquezas, mas não se submetendo à sua autoridade, principalmente quando na ausência de necessidades. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios de Deus. Na verdade não se esqueça de Deus que nos traz benefícios. Há uma outra coisa que pode levar ao esquecimento, à desativação da memória. É a confiança em mentiras. O profeta Jeremias 13, 24 e 25 diz assim, pelo que os espalharei como resultado, ou como restolho, que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será por mim medida, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Quando nós desprezamos a verdade de Deus, somos fortemente levados ao esquecimento das coisas que procedem do Senhor, das santas bênçãos que vêm deles. E o pecado havia depreciado tanto o reino de Judá que o Senhor o compara à palha, ao restolho, parte inútil do grão, que para nada servia senão para ser soprada pelo vento enquanto os trabalhadores jogavam os grãos para o alto. Por confiar em mentiras, os homens haviam se esquecido de Deus. Infelizmente, devido à queda da mente humana caída, não está só suscetível à mentira, mas ela prefere a mentira. Aqueles que não firmam as suas mentes em Deus são arrastados de um lado para outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Efésios 4,14. Ao crerem em mentiras, se esquecem de Deus. E por se afastarem de Deus, cedem a mais mentiras, caindo num ciclo vicioso. Prime pela verdade. Não tenha a mentira como fuga para evitar problemas na sua vida, porque ela pode levar você a se esquecer de Deus. Uma terceira coisa que dificulta ou que facilita o esquecimento é quando você começa a cair na idolatria. O profeta Oséias disse assim, 2,13, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, são os deuses,
nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias. Andou atrás de seus amantes, mas, diz Deus, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O livro do profeta Oséias é o retrato daquilo que o povo de Israel havia feito com o seu Deus. Ao invés de manter o seu pacto de fidelidade, eles esqueceram-se do Senhor e escolheram ir atrás de outros deuses. A nação, que era a esposa infiel, procurava por conforto e provisão em seus amantes. Oséias registra em 2,5: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas, e a nação se esqueceu do verdadeiro benfeitor dela. Assim estava Israel se entregando com afinco a posturas culticas numa devoção apaixonada por deuses pagãos. Ainda nos dias de hoje, a idolatria no coração tem feito muitos se esquecerem de Deus e se submeterem ao controle de suas vidas a outras autoridades e trazem sobre si consequências desse tipo de esquecimento. Portanto, a você que me ouve e que me vê, exercite a sua memória, não permite que algumas dessas coisas ou as coisas que eu lhes disse aqui seja motivo para facilitar o esquecimento de Deus. Lembre-se do seu benfeitor. Essa memória precisa ser ativada constantemente para que você não caia no terrível pecado da ingratidão. Deus o abençoe.